né? E, mais uma vez, bom dia a todos nós, bem-vindos a esse espaço aqui virtual da Casa da Prece. Bom dia para nós, né? Que escolhemos a melhor parte, que deixamos um pouquinho os nossos compromissos para um pouquinho depois, que vamos refletir acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mais uma vez, eu acho que esse ano a gente ainda não falou sobre isso aqui, então vamos lá. Com a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Essa observação está logo na primeira página, na capa praticamente, na contracapa, né, do Evangelho. Então, é muito importante a gente sempre lembrar disso, porque é para a gente usar, né? É para a gente aplicar. É para, nos momentos, como está falando aqui, também buscar a natureza nos momentos de dificuldade, a gente buscar também esse receituário, tá? Que é um receituário para nós, né? As palavras de Jesus, né? As verdades que Jesus nos trouxe e as explicações, né, de Allan Kardec, dos espíritos também, e isso enriquece muito a nossa alma. Então, vamos lá, nós estamos no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai, e nós vamos ler hoje os itens 11 e 12. Esses itens 11 e 12 é a continuação das instruções dos espíritos sobre os mundos inferiores e mundos superiores. E os itens 11 e 12 estão falando sobre os mundos superiores, continuação, tá? Que na quarta-feira a Amanda introduziu essa parte, então vamos lá. No vosso mundo, né, planeta Terra, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros não há necessidade deste contraste. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporcionam uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Isso, o que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só há experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Não pôde, pois, falar do que não conhece. À medida, porém, que se eleva e depura o horizonte, se lhe dilata e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que lhe estás atrás. Entretanto, os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer dos seus filhos. A todos dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Fá-los partir todos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros. A todos são acessíveis as mais altas categorias. Apenas lhe cumpre conquistá-las pelo seu trabalho, alcançá-las mais depressa ou permanecer inativos por séculos de séculos no lodaçal da humanidade. Esse é um resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Gente, quando a gente começa a ler, né, essa parte, que ele começa assim, vocês precisam da falta, né, para valorizar, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde, né, a gente que precisa desses contrastes, a gente ainda começa a lembrar, a gente percebe quanto ainda somos crianças espirituais. Né? E muitas vezes crianças mimadas, birrentas, né? Porque a gente precisa da falta para a gente valorizar o que a gente tem. Precisa do ruim para valorizar o bom. Né? A gente imagina até uma situação assim, fictícia, por exemplo, uma escola. Vamos supor uma escola que tenha tudo, que tenha
um laboratório de último tipo, com todos os equipamentos, com tudo que é preciso para a pessoa aprender, né? Aqueles tubos de ensaios lindos, né? Há um tempo atrás existia um joguinho chamado Pequeno Químico. Não sei se alguém lembra desse joguinho. Era uma graça, tinha os tubos de ensaio, tinha tudo. Então, um laboratório todo estruturado, uma biblioteca ótima, com livros atualizados, bonita, agradável, né? Um jardim maravilhoso na hora do pátio, né? A refeição lá toda balanceada, toda arborizada, a escola, computadores de última geração, funcionários amorosos, compreensivos, professores, sabe, atualizados, compreensivos, com vocação, né, para ensinar. Mas alguns alunos ainda não estão prontos para aquela escola. Eles não vão nem saber muito o que fazer ali. Ou então vão desperdiçar aquela chance de estar ali, né? Alguns alunos vão usar o quê? O laboratório para fazer coisa que não deve, vão valorizar os livros, não vão cuidar do jardim lá do pátio, ou vão ficar muito tempo ociosos, vão desrespeitar os professores, não vão respeitar a autoridade, né, do professor. E então esses alunos não estão prontos, não estão maduros o suficiente para aquele colégio. Eles vão estar numa outra escola, vão aprender também, mas uma escola que não tenha todos esses recursos, que vai ser um desperdício dar para eles. Né? Assim, uma comparação, né? E a gente fica imaginando mesmo como é que seriam esses outros mundos, né? Que às vezes a gente fica pensando e a gente vai buscar na literatura espírita, vai buscar, né? E tem algumas informações a respeito deles, né? Esses mundos um dia nós vamos habitar, né? Depois de passar por todas as nossas etapas evolutivas, nós vamos ter essa alegria de habitar esses mundos e não dar mais tanto trabalho para Deus, e sim trabalhar para Deus, né? Melhor, trabalhar mais para Deus, né? Nós ainda, com certeza, aqui na nossa luta, a gente tenta mesmo trabalhar para Deus e não dá tanto trabalho assim para Deus, né? Então, quando a gente passar por todas as etapas de progresso, até nesse nosso planeta amado, né, chamado Terra, que é um planeta escola, um planeta hospital, que é um planeta que nos acolheu com amor, né, a gente fica imaginando, né, como seria. Então, essas informações espirituais que a gente vai buscar, né, eles sempre dizem mais ou menos um ponto em comum, né? Os espíritos nos trouxeram isso também, né? As relações entre os povos são amigáveis, não é amistosas, não é uma relação abalada pela ambição ou pelo interesse próprio daquele país ali em seu benefício, em detrimento ao benefício do outro, né? Não tem senhor nem escravo, opressor, oprimido. A diferença que se dá ali é pela superioridade moral, intelectual que foram adquirindo. Mas isso não é motivo, é motivo de admiração entre os outros. Poxa, aquele ali conseguiu, eu quero ser igual a ele. Não é motivo de mesquinhez, de qualquer tipo de inveja mesmo, ou de algum sentimento... um sentimento mais complicado, né, em relação ao outro, é um motivo de admiração mútua. A autoridade também é sempre exercida com justiça, de uma forma justa. Então, é automaticamente reconhecida. Não precisa, assim, de uma punição ou de nada. É exercida de uma forma justa. Então, é desconhecido esses sentimentos, né, de raiva, de ciúmes, de cobiça, né? O sentimento da fraternidade é o que permeia as relações, né? Possuem bens, mas os bens, alguns em maior ou menor quantidade, mas o mais importante, gente, ninguém sofre pela falta do necessário. Ninguém sofre, não tem falta do necessário. Né? E pesquisando também, né, a gente foi encontrar um texto na internet do Gerson Simões Monteiro, uma página sobre esse tema, e ele cita um livro, Crônicas do Além-Túmulo,
né, que é do espírito Humberto de Campos, né, conhecido como Irmão X, né, através da psicografia do nosso querido Chico. Tem o capítulo 24, o título desse capítulo é A Paz e a Verdade. Tá? E ele relata, né, o espírito Humberto de Campos relata uma reunião nos planos espirituais, né, ante a possibilidade, naquela época, de uma deflagração de uma guerra aqui na Terra. Então, ele relata o seguinte: os grandes espíritos que, sob a tutela amorosa de Jesus, dirigem os destinos da humanidade, reuniram-se há pouco tempo nos planos da erraticidade para discutir um método de se estabelecer o gênio da paz na face da Terra, desse nosso planeta aqui. Então, a gente aqui, por esse pequeno trecho, a gente percebe que esses mundos são muito ativos, né? São muito ativos e tem uma organização, uma disciplina, né? Trabalham, né? Então, olha que maravilha, gente. Os habitantes desses outros planetas se reuniram sob a tutela de Jesus, sob o comando de Jesus, para estudar uma forma de estabelecer a paz aqui na Terra, em outro planeta que não é nem o deles. Né? Olha a responsabilidade que eles têm com o universo como um todo. Né? E aqui a gente chama um pouco a nossa responsabilidade também para o orar e vigiar. Porque se tem outros que já estão com a paz estabelecida, que, entre aspas, já está com a vida toda resolvida, estão orando, estão fazendo algo por nós, pelo nosso planeta, nós devemos, sim, incluir o nosso pedido, a nossa vibração de paz para o nosso planeta nas nossas orações. Devemos, sim, vibrar a paz, um minutinho, que seja na condução para o nosso planeta. Né? Ajudar, como dizem, ajudá-los a nos ajudar. Né? E na quarta-feira também, e às vezes, muitas vezes a gente até pensa, a gente não faz nem nada muito para melhorar, né, o nosso planeta aqui, né? Às vezes, o que eu posso fazer? Ah, mas quem sou eu? Poxa, a gente pode separar o lixo, a gente pode economizar um pouco mais de água, a gente realmente pode, deve vibrar e orar, né? A gente colocar isso na nossa rotina também, porque tem muita gente a nosso favor, tem muitos espíritos bondosos a nosso favor. Nós não estamos sozinhos nessa. Nós temos o amparo, principalmente de Jesus. Né? Temos o amparo de Jesus. E temos outros espíritos de outros planetas que já estão em condições melhores que a nossa, que estão em condições de nos ajudar, mas basta nós também querermos ser ajudados. Abrirmos, né, esse campo para que eles possam ajudar o nosso planeta. E quarta-feira, a Amanda também citou o livro Cartas de uma Morta. Esse livro é da mãezinha do Chico Xavier, né? É Maria João de Deus, e olha que bênção, foi psicografado pelo próprio Chico. E eu fico imaginando a emoção daquele espírito Chico Xavier, daquela meiguice, quando recebe a psicografia da própria mãe, que ele tanto amou, né? Que ele tanto ama. Né? Deve ser uma emoção, é indescritível, né? Deve ser uma emoção muito grande. Então, ela fala... alguns trechos do livro sobre o planeta Saturno, que também está bem mais evoluído que a gente. Então, ela diz, os saturninos são incontestavelmente superiores aos terrestres, não há vícios nem guerras. Entre eles, a justiça e a verdade não são um mito, e há muito tempo a ciência está reunida à fé. A gente aqui abre um parênteses, né? Porque muitos de nós ainda estranhamos ainda a união da ciência com a fé, com a religião. Allan Kardec, o nosso codificador, foi muito atacado por isso na época. Né? E até hoje, alguns de nós achamos que tem que se separar. Né? Mas a gente volta um pouquinho atrás nesse mesmo livro que a gente está refletindo hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, né, tem uma passagem desse livro que diz que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra do mundo espiritual, do mundo moral. E as duas têm o mesmo princípio, que é Deus. Gente, então Deus é união. Deus é união. Né? Então, não tem por que a gente separar. Claro que os estudos científicos e religiosos sérios, como é o Espiritismo,
devem se completar e não serem antagônicos um ao outro, né? E ela continua aqui: não amontoam as riquezas que resplandem do solo. As riquezas que resplandem do solo. A gente não pode nem imaginar isso aqui, né? Em que pisam, no qual se conservam matérias preciosíssimas, as quais são retiradas para a ornamentação dos seus lares ou dos templos de sabedoria. Ela não fala em templos religiosos, dos templos de sabedoria, onde se verificam prodigiosas manifestações da onipotência divina. Então, as instituições ali de sabedoria se rendem à onipotência divina, né? E a gente fica imaginando como seria aqui se pelo chão que a gente pisa, foi isso que eu entendi, resplandecessem riquezas, né? Se a gente agora ainda expolia o solo, vai lá no fundo para buscar uma riqueza, às vezes até danifica a natureza e algumas coisas para buscar. Imagina se aqui a gente tivesse isso, não ia ter nem lugar mais para a gente pisar, né? E ela continua: a simplificação da existência minorou-lhes a fadiga e os trabalhos. Ou seja, eles só usam o quê, gente? O que eles precisam, o necessário. Eles não se preocupam em ficar acumulando os bens que, como disse Jesus, a traça e a ferrugem consomem, né? A gente até lembra também um pouco, né? Quando eu li isso aqui, as riquezas que resplandem do solo, a gente vem na mente aqui a animação, Aladim, não sei, que eles têm que entrar numa caverna para poder pegar a lâmpada mágica que está lá dentro daquela caverna, né? Mas só que essa caverna, chamam que é a Caverna das Maravilhas, é cheia de riquezas, tem ouros, diamantes, é toda coberta de riquezas. E a recomendação que fala: olha, você vai lá, você pega a lâmpada e você vem embora. Se você encostar em alguma coisa que está ali, a caverna vai se fechar e você vai ficar ali para sempre. Quer dizer, aquela metáfora, né? Eu tenho que ir, qual é a riqueza, né, que eles estão buscando? Aquela lâmpada, mas eles se dispersam, muitos se dispersam querendo pegar aquelas riquezas que estão ao lado, né? Que não é o propósito deles ali, né? Eles acabam caindo em tentação. E aqui nessa parte que ela fala simplificação da existência, minorou-lhes as fadigas e os trabalhos, a gente não tem como deixar de lembrar da questão 922 do Livro dos Espíritos, né, onde Allan Kardec pergunta para os espíritos se há alguma fórmula da felicidade comum a todos os homens, né, de uma felicidade, a gente sabe, relativa aqui no Terra. E os espíritos respondem, né, com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a gente vê, né, que aqui os espíritos, eles nos dizem, né, afirmam que a felicidade relativa é possível aqui sim, aqui no Evangelho também tem um capítulo falando sobre isso, mas ela depende também muito de nós, né? Vamos pensar um pouco, a posse do necessário. Se a gente já tem o necessário, por que eu vou me desgastar para ter aquilo que eu não preciso? Para que eu vou ficar me desgastando tanto para ter aquilo que eu não preciso, sofrendo por aquilo que eu não preciso ter? Né? Veja bem, eu tenho já o necessário, né? E outra também, se eu já estou com tudo suprido, já estou com o necessário, eu não posso proporcionar uma felicidade ao outro, mesmo que seja passageiro. Imagina a alegria de uma mãe botar um prato de comida para um filho que no momento está numa situação complicada, né? Receber uma cesta básica que vai durar o quê? Pelo menos um mês, né? De certa forma, aqui ela vai poder equacionar aquele problema ali da fome naquele momento e poder raciocinar um pouco melhor para poder avançar, para poder pensar em algo, para poder melhorar, sair daquela situação, né? Então, ela também fala: não são, contudo, seres perfeitos, como talvez presumam, são ainda falíveis. E essa afirmação, né, gente, além da afirmação da certeza que todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos estamos interligados, somos filhos de Deus, essa afirmação de que eles ainda não são seres perfeitos também nos aproxima um pouco deles,
né? E a gente vê que é perfeitamente possível, factível a gente chegar até essa etapa. Né? Basta que a gente se empenhe, tente evoluir, melhorar, fazer o nosso melhor. Claro que no nosso tempo, cada um de nós temos as nossas dificuldades, temos a nossa história, né? Mas todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos de Jesus, todos temos um anjo guardião que nos tutela, que nos ajuda, todos temos condições também de chegarmos até lá. Né? Muitas vezes a gente está combalido mesmo, em frangalhos com muita dificuldade, mas a gente tem certeza que Jesus está conosco. Jesus está sempre conosco, e todos somos filhos de Deus. Né? E nessa mesma afirmação, a gente ainda fica mais feliz de poder um dia chegar até lá e ajudar mais ainda na obra dele, do nosso Pai que tanto nos ama, que tanto preparou esse mundo tão lindo, né, para todos nós. Né? E a gente conclui com essa frase de Jesus: há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus é quem? É nosso irmão. Então, se há muitas moradas na casa de meu Pai, Jesus, há muitas moradas na nossa casa, né? No nosso universo. Se ele é nosso Pai, nós somos herdeiros dessas moradas, né? Então, vamos sempre confiar em Deus, confiar em Jesus e ter a certeza que ele está conosco. Basta que a gente esteja com ele, mesmo que seja um pouco, já vai fazer uma grande diferença. Né, que fiquemos com ele, que estejamos sempre com Jesus. Obrigada a todos pela paciência de vocês, né, que passamos um final de semana de paz junto com Jesus. Graças a Deus. Graças